Progressão parcial Geografia, referente ao segundo ano do ensino médio, aluno matriculado e frequente no terceiro ano do ensino médio. Tema 3, Espaço Agrícola Mundial. Bom, no nosso tema 3 da agricultura, vamos falar de forma resumida alguns conceitos, principalmente sobre os sistemas agrícolas, o uso hoje das tecnologias, da tecnologia na questão da produção agropecuária no mundo de forma geral. Agricultura, primeiramente, é um termo que quer dizer arte de cultivar, é o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. Bom, você que está no ensino médio já pode entender uma coisa. Agricultura e pecuária podem ser sinônimos. Há algumas bibliografias raras, poucas, mas algumas que trazem agricultura como plantio e domesticação, criação de animais. Ah, peraí, mas criação de animais, gado, não é pecuária? Sim, cada tipo de animal criado tem um nome que designa essa atividade. A pecuária, por exemplo, é o gado. Mas quando a gente fala de agropecuária, está falando de produção de vegetais e a criação de gado. Mas se eu falar só agricultura, se eu quiser me referir tanto à produção agrícola quanto à criação de gado, também não está errado. É questão de vestibular, até isso já caiu no vestibular, cobrando que o aluno saiba que a agricultura também se refere à domesticação de animais. Origem: a agricultura marcou o início do sedentarismo humano. O homem era nômade e ele vivia de lugar em lugar à procura de novas fontes de alimento. Quando esgotava o alimento daquele local onde ele estava, ele se transferia, ele mudava para um outro lugar em busca de novas fontes de alimento. Quando o homem percebe que o fruto que cai no chão, ele germina, ele produz um novo vegetal que vai produzir novos alimentos, ele passa a fixar no mesmo lugar, ele passa a ficar criar esses aglomerados humanos. Ele passa a fixar no determinado lugar de início. Então, a agricultura tem origem nesse sedentarismo, que é a fixação do ser humano em um determinado lugar, deixando de ser nômade. Hoje há vários tipos de sistemas agrícolas, mas basicamente eles estão relacionados ao uso ou não de tecnologia. Há dois tipos: a agricultura extensiva, a agricultura intensiva. A extensiva, ela é pouco, demanda poucos investimentos, ou menor carga de investimentos. Não há uso intenso de tecnologia, não há uso intenso de produtividade, não há uma produtividade muito alta. E, ao contrário, a intensiva, ela é altamente produtiva, ela utiliza técnicas modernas, mecanização moderna, utiliza ciência, utiliza os avanços tecnológicos. Aqui tem um mapa de forma resumida, só quero lembrar que a agricultura é a arte de cultivar a terra, como nós já comentamos. A história da agricultura, ela surgiu há mais de 10 mil anos, marcou o sedentarismo, fixação do homem no mesmo lugar. Então, surgiram os primeiros aglomerados, produção de alimentos. E dois tipos básicos de agricultura, que é intensiva e extensiva. A extensiva é menor investimento, menor lucratividade.
A intensiva é maior produtividade e maior investimento financeiro em vários tipos de recurso. Então, os tipos de agricultura a gente tem de subsistência, que é a tradicional, para a subsistência principalmente do grupo familiar. Ela é em menor escala, há uma diversidade maior de produtos, produzem vários tipos de produto numa mesma propriedade, só que em quantidade menor. A agricultura orgânica é que procura manter as técnicas primitivas antigas de produção, sem uso de produtos, artifícios químicos, não é mecanizada, não é em grande escala, não é ainda altamente produtiva, porque a produção ainda é baixa, mas ela é uma promessa, pensando na qualidade de vida, na saúde da população. Hoje ela é muito difundida, inclusive os alimentos produzidos com essas técnicas orgânicas, ele tem até um custo de mercado um pouco mais elevado, por causa dessa maior dificuldade na produção, por ser mais artesanal, mais rústico. Tipos de agricultura. Agricultura comercial ainda. O terceiro tipo, agricultura comercial, que é a monocultura, geralmente destinada à indústria. Ela usa tecnologias, insumos, correções do solo. Ela utiliza máquinas, equipamentos, menor quantidade de mão de obra, mais mecanizada, biotecnologia, genética aliada à melhoria da produção, aliada a manter mais a umidade, a vários tipos de coisas associadas à produção. Então, mais ou menos isso. Tem alguns outros tipos que nós não vamos delongar, como, por exemplo, a agricultura de jardinagem, que é muito utilizada na Ásia, em pequenas escalas, produção familiar, de terraço, que é obedecendo as curvas de nível dos níveis do terreno, que é feita nas regiões íngremes, pés de montanha, de morros, muito praticada na Ásia. Amplie seus estudos, a pesquisa sobre esse assunto. Livro didático ajuda bastante nesse assunto. A intenção aqui era te instigar, te chamar a atenção para estudar sobre o espaço urbano e o espaço agrícola. Então, um grande abraço, bons estudos e boa avaliação.